Gravando. Agora eu vou mostrar a resolução das melhorias do desafio. Melhorias do jogo da adivinhação, né? O primeiro requisito é que o usuário escolha um limite e use para calcular o número randômico, né, entre esse limite. Basicamente, eu criei uma função, né, em que armazenaria, deixa eu pegar aqui, na hora de calcular o número randômico. Aqui está. Eu criei duas variáveis, né, número maior e número menor. Aí eu peço, por favor, informe o limite para o número secreto, informe o valor do limite, scanf %d número maior, informe o menor valor do limite, scanf %d número menor. Aí aqui eu criei, né, caso o while número menor seja maior que o número maior, ou o while o número maior igual ao número menor, aí eu peço novamente para ele inserir na ordem correta, né? E aqui basicamente eu fiz número maior menos número menor mais 1. E depois eu somei de novo o número menor. E com esta funçãozinha, obviamente, dá para calcular um novo limite. Vamos dar um run aqui no projeto. Informe o maior valor do limite. Pode ser um número pequeno, vou criar um limite bem pequeno, no caso 3 e 1, pode ser. Só mesmo para, vou botar no fácil, só mesmo para testar, né? Chute o número 2 aqui. Se o chute foi menor que o número secreto, chute 3, aí você acertou, né? E, bem, o primeiro requisito está comprovado. Agora, vamos para o segundo. Para calcular a quantidade de tentativas por níveis, né? Usar hashtags define. E, bem, agora eu vou só apagar aqui. E histórico. E, bem, aqui eu defini nível fácil, 20. Hashtag define, né? Hashtag define nível difícil 6. Hashtag define nível médio 15. Deixa eu só ver aqui. Certo. Aqui eu botei, né, total de tentativas caso o usuário insira 1, né? Vai ser 20. No caso do nível médio 15. No caso do difícil, nível difícil, né? Vai ser 6 tentativas, né? E vou escolher um valor aqui entre 6 e 1. E bora botar um médio. Tentativa 1 de 15, certo? E, bem, deixa eu fazer agora um caso em que seja uma tentativa difícil, porque no anterior eu já fiz uma fácil, né? Então, forme o maior valor do limite, 9, e o menor pode ser 5. Botar no difícil agora. Aí ele calcula aqui direitinho, né? Tentativa 1 de 6, né? Portanto, também está comprovado, né? A terceira, certo? O terceiro requisito foi que, ao terminar a partida, pergunte ao usuário se ele quer jogar novamente. Se ele digitar 1, significa que quer. Aí precisa aqui criar eu criei, no caso, um while, né? Basicamente, eu vim aqui no final, né? Se ele acertou bem, se ele perdeu, aí eu criei a variável inteira, quero jogar novamente. Caso você queira jogar novamente, pressione a tecla 1. Eu botei scanf, quero jogar novamente. E o while, se ele quiser jogar novamente, aí eu só copiei e colei aqui o código, certo? E para testar isso aqui, a gente vamos dar um run aqui no programa. Informe o maior valor do limite, só para testar, vamos usar um exemplo que nós usamos primeiro. 3, 1, pode ser nível médio. Chute o número 3. Chute o número 1. E pronto. Caso você queira jogar novamente, pressione a tecla 1. Pressionamos. Por favor, agora insira o maior valor do limite, né? E, bem, essa a terceira, né? E também está testada, né? O terceiro requisito. E o último, que é o quarto. Caso o usuário insira um número, não deixe ele inserir novamente, né? Não conte como tentativa e avise que ele já jogou. Aqui, por último, eu criei apenas um sistema usando if, bem simples mesmo. Se if diferente de 1, guarde o chute, foi igual ao chute, né? Você já achou esse número, tente outro. Aí menos i, ele volta para a tentativa anterior. Assim, né? Vamos fazer assim. Run.
Informe o maior valor do limite, 5. Informe o menor valor, 1. Fácil. Chute o número 1. Eu vou inserir 1 de novo, certo? E aqui ele pede, né? Se o chute foi... Você já achou esse número, tente outro. E se eu ficar fazendo isso aqui, ele vai ficar mandando mensagem. Por favor, chute outro, né? No caso não aconteceu porque eu chutei o número 2, né? Aí se o chute foi menor que o número secreto, aí eu chutei 5 aqui agora e deu certo, era o número secreto. E bem, todas as melhorias do jogo estão feitas, né? Todas as melhorias do jogo. Agora falta os outros desafios. Bem, regravando, agora aqui vou estar mostrando a resolução da primeira questão, que pede basicamente para imprimir todos os números pares entre 2 e 50. E como foi que eu fiz? Eu criei apenas uma variável i, aí eu fiz um loop, né? No caso de for, i igual a 2 e i menor que 51 e pula entre i mais mais. Se pegar o i e, como a questão da dica, né? Se fizer a divisão por 2 for 0, continue, else printf número i, né? No caso, se o número for par, né? Se o número não for par, pula e imprime só os pares, né? E, bem, testando aqui o programa. Na verdade, eu já tinha testado ele ali, né? Aí, bem, aqui ele imprime, né? Número 2, número par, número 4, número par, número... Aí, número 50, número par. E o programa está comprovado. Um detalhe interessante dessa última lista, né? É que os códigos, uma característica inerente a todos eles é que eles são muito pequenos, né? Comparados aos das listas anteriores. Eles são códigos pequenos, que realmente demandam mais raciocínio, mas são menos trabalhosos. Bem, agora vamos estar resolvendo aqui a questão número 2 da lista, né? Que pede para calcular todos os números, fazer a soma de todos os números de 1 a 100, né? Pois bem, novamente, ajeitei aqui a câmera, novamente, um código muito pequeno, né? E aqui eu só criei duas variáveis, uma x e uma y, ambas recebem 0. Enquanto i for menor que 100, entre i mais mais, aí faz x recebe x mais i. Fazendo isso aí, como vai receber 0, e aqui o primeiro número irá ser 1, vai ficar sempre somando, né? 1, mais 2, mais 3, mais 4. Aí aqui no final só dá o resultado, né? O printf. O resultado somatório dos números de 1 a 100 é %d, vírgula x. E aqui está o código, o resultado, né? Bonitinho, deu run aqui. O resultado somatório dos números de 1 a 100 é de 5.050. E o programa ele está comprovado. Bem, a terceira questão da lista é uma questão interessante, que pede para o usuário inserir um número inteiro e ele retornar o valor, a tabuada, né? No caso, número inteiro vezes 1, número inteiro vezes 2, vezes 3. E, bem, como foi que eu fiz aqui o código? Da seguinte forma, primeiramente eu criei 3 variáveis inteiras, a, z, t. A z eu armazenei 0, por favor, informe o número inteiro, scanf e percentual a, certo? E enquanto o ali, né, eu fiz um ali, enquanto o z fosse menor que 10, z pularia de c++, t receberia, né, a vezes z, no caso aqui o primeiro seria a vezes 1, aí depois a vezes 2. Aí printf %d vezes %d é igual a %d a zt. E vamos run aqui no programa. Por favor, informe o número inteiro. Já tinha feito aqui, né? Informe o número inteiro. Pode ser 6. Aí faz bonitinho aqui, ó. 6 vezes 1, 6, 2, 12. 6 vezes 10, 60. Agora fazer aqui com um número negativo. Pode ser menos 2. E faz também. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 vezes 2, menos 4. Até o 10. E a terceira questão também o programa está comprovado, né? A questão 4 agora, né? Ela pede para o usuário inserir um número e
A partir de, se ele digitar 1, né, a operação, ele fará uma operação de soma entre esses dois números inteiros, né? Na verdade, ele pede dois números, e se a operação for 1, ele soma, se for 2, subtrai, se for 3, multiplica, se for 4, divide, né? Pede para criar 3 números, né? E, bem, como foi que eu fiz aqui? Eu criei 3 variáveis inteiras, certo? A, z e fator, e uma variável double que eu já irei explicar. Z recebe logo 0, e por favor, informe 2 números inteiros. Scanf A, scanf Z, até aí nada demais. Informe o tipo de operação desejada. Printf, 1, soma, 2, subtração, 4, divisão. Scanf, fator. O fator ele irá receber a operação, né? E diferente, né, distoante aí das questões anteriores, e também como originalidade aqui dessa questão, eu usei um switch, né? Aí eu fiz switch fator, se recebe 1, faz g, que é a variável double, que eu já irei explicar porque eu usei double, peço perdão, recebe a mais e, por causa da soma, né? Se for 2, recebe a menos e, subtrai os dois números inteiros. Se for 3, g receberia a multiplicação, né? E ele também daria o break, né, em cada um dos casos. Se for 4, g recebe a divisão. Aqui, bem na divisão, tem um caso que eu irei mostrar bem aqui. E foi um motivo, né? A razão de eu ter usado o double, né, essa variável. E também isso aqui, porque... Bem, o usuário ele poderia inserir 2 números inteiros, né? Mas não necessariamente eles vão ser divisíveis uns pelos outros. Mas colocando o double A e a fração, né, ele fica divisível, né? Por exemplo, vamos usar primeiro aqui um exemplo de soma, pode ser, informe 2 números inteiros, 3 e menos 1, pode ser. Informe o tipo de operação desejada, 1, soma. A soma dos números inteiros é 2.0, né? E, bem, vou dar aqui um run de novo, para mostrar o caso 4, né, que é o da divisão. Informe 2 números inteiros, pode ser menos 1 e 2. Aí eu vou querer uma divisão. A divisão entre os dois números é menos meio. Aí tem essas casas decimais. Eu quis propositalmente também deixar com várias casas decimais, porque existem divisões, né, periódicas aí que pegam várias casas decimais. A exemplo de uma que é 1 dividido por 3, né? Vamos fazer aqui 1, informe 2 números inteiros. Tá, parece que não é travado aqui. 1 e 3, vamos lá. 4 divisão. Aí ele pega, né? A divisão entre os dois números é 0.3333. Propositalmente eu quis deixar assim com várias casas decimais para mostrar, né, que tende ao infinito. E, bem, o programa ele está comprovado, né? Bem, agora resolvendo a penúltima questão da lista, a questão 5, que pede para fazer um fatorial de um número, certo? Bem, aqui eu criei 4 variáveis inteiras, né? Número recebido, n, i, e resultado do fatorial. E, bem, eu simplesmente fiz aqui, por favor, informe o número inteiro, scanf, número recebido, e aqui eu dei um printf no número recebido. O que foi que eu fiz aqui? E segundamente eu criei um if, né? Se o número recebido fosse menor que 0, não existe fatorial de um número negativo. E, bem, eu fiz n, né? Que é essa minha segunda variável inteira, receber número recebido. E eu criei um while, enquanto n for maior ou igual a 2, fazer menos n, printf vezes %d n. Isso vai dar, no final aqui, o fatorial bonitinho, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, até vezes 1. Por que maior ou igual? Porque justamente quando for 2, ele vai subtrair 1 e irá ficar 1 no final, né? E aí irá encerrar o while. Aí, por último, aqui eu criei o laço for, né? Em que o i ele recebe, resultado do fatorial recebe 1, eu fiz aqui antes. Aí i recebe número recebido.
enquanto i for maior, i maior que 1, né, e ele vai pulando, ele vai subtraindo valores, né? Resultado do fatorial recebe resultado do fatorial vezes i. Printf, o resultado do fatorial do número %d, número recebido, é resultado do fatorial. E como pode ver aqui, eu já tinha dado executar aqui no projeto, mas, bem, de forma número inteiro, pode ser 5, né? Eu acho que o resultado do fatorial de 5 é 120. É isso mesmo. Aí ele faz aqui 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O resultado do fatorial do número 5 é 120. Por último, deixa eu só pegar um exemplo aqui de um número negativo. Pode ser menos 3. Aí ele, né, diz aqui, não existe fatorial de um número negativo. No caso, o resultado do fatorial do número menos 3 é 1, mas acaba dando o if aqui, né? Ele faz com que o printf, se o número recebido for menor que 0, não existe fatorial de um número negativo. Para encerrar, deixa eu fazer mais um exemplo aqui de um número inteiro, né? Pode ser 6, o fatorial de 6. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O resultado do fatorial do número 6 é 720. Só apenas uma observação, eu criei aqui rapidamente um while que enquanto o número fosse menor que 0, né? Aí eu fiz printf, por favor, informe o número inteiro. Só para corrigir esse erro, porque eu acho que quando deu menos 3, ele comenta aqui no resultado do fatorial menos 3 é 1, só que isso é um erro, né? Uma falha. Então eu corrigi aqui, certo? Aí eu fiz o while recebe, enquanto o while for menor, o número recebido for menor que 0, printf, número recebido normal, entendeu? Aí, por favor, informe o número inteiro, bora botar aqui menos 2. Aí, tá, acho que tá carregando aqui o programa. Aí, deixa eu dar um run aqui de novo. Não existe fatorial no número inteiro, eu já tinha pedido a mensagem. Pronto. Informe o número inteiro. Menos 2. Não existe fatorial de um número negativo, por favor, informe o número inteiro. Vamos usar aqui 2. 2 vezes 1, resultado do fatorial do número 2 é 2. E o programa agora sim está comprovado. Uma última observação que eu gostaria de fazer acerca desse programa é que, apesar de ele não ser tão grande quanto o último, né, que eu acho que foi o da operação, das 4 operações, ele não foi tão grande assim, né? Acho que o último ele teve cerca de 40, de 50 linhas. Esse aqui ele deu mais trabalho para fazer, né? Exigiu mais do raciocínio. Pessoalmente falando, eu acho que foi a questão da lista mais difícil, em termos de dificuldade mesmo, né? Que, como eu disse, os códigos eles são pequenos, né? É uma característica inerente a todos eles. Última lista da questão número 6. E dado 3 números imprimidos em ordem crescente, essa aqui ela também não foi difícil de fazer. Eu optei por usar ifs. Simplesmente eu elaborei cada situação, né, que poderia ser possível um número ser maior que outro. E, por favor, insira 3 números. Recebi aqui os números, fiz uma float, né, caso fossem números, por exemplo, decimais, né. E, bem, basicamente todos seguem o mesmo parâmetro, né, só foi previsto aqui caso um número fosse maior que outro, né. E 4,5. Pronto. Aí os números em ordem crescente são 3, 4,5 e 5. E bem, o programa ele está comprovado.